Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar sobre o primeiro adversário do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio no futebol, que é justamente a seleção olímpica alemã. E por isso eu tô aqui, vou trazer um pouquinho mais, trazer um histórico, falar sobre como foi principalmente a última temporada, de todos os atletas que foram convocados para a seleção olímpica da Alemanha, o que a gente pode esperar dessa equipe e também o que eu enxergo como se fosse o time titular dessa seleção, tá certo? Então vamos lá, vamos pro vídeo. E bom, durante essa semana eu fiz um vídeo falando sobre toda a confusão que houve em cima dessa convocação para a seleção alemã. Eu vou estar deixando aqui no card, se você quiser acompanhar todo o rebuliço que teve em volta dessa convocação, então não se assuste em não encontrar nenhum jogador do Bayern e do Borussia. Então vamos lá, vou começar falando primeiro sobre os goleiros. O primeiro deles, né, vou seguir da maneira como a lista é entregue pela seleção alemã, então vou começar aqui. E o primeiro goleiro é o Brodersen. Ele atuava pelo São Paulo na última temporada, né, na Bundesliga 2, não foi tão bem assim, agora foi transferido pro Yokohama FC do Japão, e assim, ele atuou em 6 partidas pelo São Paulo, e nessas 6 partidas ele tomou 14 gols. Então assim, é bastante coisa. Se a gente for fazer ali uma média, dá uma média de 1,5 gol por jogo. É bastante coisa para um goleiro, mas, né, a gente sabe que também o baixo número de jogos pode afetar em relação a essa média. O segundo goleiro divulgado nessa lista é o Florian Miller, ele que foi titular do Freiburg na última temporada, teve ali muitos jogos disputados e que, se a gente for parar para analisar toda a carreira dele, ele tem uma média de 1,48 gol sofrido por jogo. Então também é uma média alta, mas ele já é um goleiro mais experiente, é um goleiro que atua na primeira divisão do seu país, que sabe sair jogando, sabe também cercar na hora que tem que cercar. É um bom goleiro para a idade que tem e para os nomes, as opções que a Alemanha trouxe para essa Olimpíada, é sim o melhor nome. E fechando ali, indo para o terceiro goleiro, o Luca Pogman, ele que é do Werder Bremen, mas estava emprestado ao Meppen, que é da terceira divisão da Alemanha. Mesmo na terceira divisão, ele ainda teve ali alguns poucos jogos, não foram muitos, e se a gente for tirar uma média de tudo isso, ele tem uma média de 1,01 gol sofrido por jogo. Então, a gente não pode desconsiderar que isso foi na terceira divisão da Alemanha. Então é uma média alta se fosse para ser um goleiro realmente com muita qualidade. Então eu acredito que entre os três, talvez o Pogman seja a segunda opção, mas também assim, nada muito brilhante desse goleiro. Indo agora para os defensores, né? A gente tem aqui o Benjamin Henrichs, que é lateral direito do RB Leipzig, atuou durante a última temporada pelo Mônaco, fez assim uma temporada muito boa para os níveis do próprio Benjamin Henrichs, ele jogou muito bem, veio para o Leipzig, vai continuar sendo aí, quem sabe até mesmo titular na equipe do RB Leipzig, que tem 2 laterais muito fortes, mas existe sim a possibilidade do Henrichs atuar como titular, ele que é muito bom e muito provavelmente também será titular nessa seleção. Outro defensor, o Amos Pieper. O Pieper, ele é zagueiro do Arminia Bielefeld. E assim, ele foi titular em grande parte da temporada. Ele já tem 30 jogos pela Bundesliga e também acabou de ser campeão da Euro Sub-21, sendo titular da seleção da Alemanha. Então assim, já tem ali um pouquinho mais de entrosamento com todo esse setor defensivo, sabe onde tem que ficar, já teve a responsabilidade de uma primeira divisão sendo titular, então é sim muito importante pro próprio Pieper, para ele jogar essa Olimpíada e poder sentir realmente o peso da seleção alemã numa competição maior, né, do que a Eurocopa Sub-21. Quem pode aparecer do lado dele, né, ali, um pouquinho mais para a esquerda, é o Davi Raum. Ele que é lateral esquerdo, era titular no Greuther Fürth e agora foi transferido ao Hoffenheim. Ele também foi campeão da Euro Sub-21 e ele fez sim uma boa temporada. Fazia já um tempo, né, por exemplo, que o Greuther Fürth não ia para a primeira divisão. Então ele ajudou ali o time a subir, era titular nessa equipe, fez muita diferença e pode continuar fazendo a diferença também na seleção alemã. Outra opção para o treinador aqui é o Jordan Tunahriga, ele que atuou pelo Hertha Berlim na última temporada, pode jogar tanto como zagueiro quanto como lateral esquerdo. Não teve muitas oportunidades
pelo próprio Hertha Berlim, de vez em quando ele aparecia e saía, ficava no banco de reservas, teve uma rotatividade muito grande naquele setor, o Hertha Berlim, e também não foi uma equipe que foi tão bem na última temporada, mas ele até que teve ali um destaquezinho pessoal, mas nada muito grande, eu imagino que ele seja reserva nessa equipe. A gente também tem aqui o Felix Uduokai, esse que já é um nome bem conhecido, né, do Augsburg, atua aí na Bundesliga tem um tempo, joga muito bem, já tem a responsabilidade de um jogador veterano, por mais que seja ainda um atleta em idade olímpica. Felix Uduokai é muito bom, pode segurar bastante as pontas nessa equipe, e eu acho que faz sim bastante diferença ter um jogador já com um pouco mais de experiência em competições grandes, como é o caso do próprio Uduokai dentro dessa seleção. E aqui, para o lugar do Wagnoman, né, que deixou a seleção, agora foi substituído pelo Nico Schlottenbeck, ele vai poder atuar aí, foi chamado. Como, né, só foi nessa segunda lista, a gente imagina que ele seja reserva nessa seleção, mas ele era a dupla de zaga do Piper na conquista da Eurocopa Sub-21. É um jogador de muita qualidade que pertence ao Freiburg, mas que atuou na última temporada pelo Union Berlin. Muito bom de bola, teve algumas chances sim no time principal e isso faz muita diferença, é um jogador que tem ali essa responsabilidade, mas que também deve ser reserva. E vamos agora para os meio-campistas. Vou falar aqui primeiro os dois meio-campistas que estão acima da idade olímpica. O primeiro deles ali, é detalhe, porque para ser considerado idade olímpica tem que ter nascido a partir do dia 1º de janeiro de 97, e se eu não me engano ele é de outubro de 96. Então ele já conta já como um daqueles com mais idade do que o devido, que é o Nadiem Amiri. Ele que é meio-campista do Bayer Leverkusen, também consegue atuar bem pela ponta, tem muita velocidade, muita profundidade, é um jogador que ajuda na criação e que também sempre dá uma opção pelas laterais. Volta muito bem para marcar, teve ali seus momentos de titularidade no Leverkusen em boa parte da temporada, marcou 5 gols mesmo sendo ponta, o que é considerado bastante, né? Se a gente for levar ali uma média, os pontas costumam marcar entre 3 a 6, então 5 é um valor bom para uma temporada, sendo que ele só disputou jogos propriamente da Bundesliga e também da Deutsche Pokal. Outro nome aqui também que já tem mais idade do que o permitido e entra na lista dos mais velhos é o Maximilian Arnold. Ele que é meia ofensivo do Wolfsburg, já muito conhecido, vem aí de várias temporadas muito boas e nessa última temporada acho que foi a única que ele ficou um pouquinho mais abaixo, mas não porque ele perdeu qualidade ou alguma coisa nesse sentido, mas porque ele distribuiu a responsabilidade que ele tinha nessa equipe do Wolfsburg. Antes só tinha ele que resolvia, então ele tinha que pegar, ele tinha que passar, ele tinha que chutar, ele tinha que cobrar pênalti, ele tinha que cobrar falta, escanteio, ele fazia tudo nesse time do Wolfsburg. E agora, no último time do Glasner, né, da última temporada, ele teve ali um pouquinho mais de outros nomes para poder dividir essa responsabilidade dentro do time, então não marcou tantos gols, mas sempre titular e um jogador muito importante, com um senso de liderança muito bom também. E bom, a Alemanha sempre considera meias e atacantes tudo num bololô só. E aí o Dorsch saiu por conta de uma transferência para o Augsburg. O Augsburg pediu para ele renunciar à convocação para poder acertar a transferência para a equipe. Então o Dorsch saiu e entrou o Ragnar Asch, que é centroavante, atua pela Eintracht Frankfurt. Na última temporada não teve ali muitos momentos para poder entrar, até porque você tinha o André Silva jogando um absurdo, também tinha o Jovic dentro do elenco, então ele não teve tantas oportunidades, mas nessas poucas oportunidades ainda conseguiu marcar um gol. É um jogador muito bom, brigador dentro da área, tem a bola aérea como uma das suas principais forças realmente, é a bola aérea do Ragnar Asch. Ele que é muito bom, também atuou anteriormente pelo Sparta Rotterdam, fez também um bom campeonato holandês, mas né, ainda fica essa incógnita porque não atuou muito tempo dentro do campeonato alemão. E agora vamos para mais um ponta esquerda agora, né, que é o Ismael Jacobs, que atua pelo Colônia. Ele ali é muito rápido, é um jogador veloz, ágil, astuto, ali tem aquelas entradinhas pela ponta que sempre incomodam o defensor, mas muito provavelmente será reserva nessa equipe porque uma das maioridades da seleção foi utilizada justamente na ponta esquerda, que é o Amiri, então provavelmente deve ser reserva. E aqui a gente tem um dos nomes mais estranhos, talvez, dessa lista, que é o Eduard Lowen. Ele não teve muito espaço na última temporada, se machucou demais. Se a gente somar todas as partidas que ele fez durante a última temporada, ele não soma nem 90 minutos.
Então isso é bem preocupante, é estranho para um time olímpico, mas é mais uma opção dentro do banco de reservas. Esse aqui, meio-campista ali que sabe controlar muito bem, principalmente a saída de bola, é o Arne Meyer. Ele que atua também como primeiro volante, segundo volante, pode avançar um pouquinho mais, jogou pelo Arminia Bielefeld na última temporada, demorou para conseguir a sua titularidade na equipe, mas a partir do momento que ele conseguiu, ele não largou mais. Foi um jogador muito importante na retomada do Arminia para não ser rebaixado, e isso fez muita diferença. É um jogador que consegue cadenciar bem o meio-campo. Ele fez isso também na seleção da Alemanha na Eurocopa Sub-21, onde ele foi campeão junto com seus colegas de equipe. Outro volante aqui que também pode aparecer nessa equipe titular da Alemanha é o Anton Stach. Ele que é volante do Greuther Fürth, foi titular em boa parte da temporada, ajudou a equipe nessa campanha que trouxe de volta o Greuther Fürth para a primeira divisão, e assim, tem também ali um controle muito bom, uma marcação muito boa, saída de bola também excelente, pode muito bem ser titular nessa equipe o Stach. Bom, e agora indo mais ali para o lado dos atacantes, a gente tem também outra maioridade, que é o Max Kruse. Max Kruse, que é centroavante do Union Berlin, não estava se encontrando já fazia muito tempo, desde sua saída do Freiburg, a gente não conseguia ver muita coisa em cima do Kruse, e aí ele se reencontrou no Union Berlin, e a última temporada foi muito boa para ele. Ele fez 22 jogos, marcou 11 gols e deu 5 assistências, o que é muita coisa se você for considerar que ele é um centroavante. Então ele fez bastante, teve ali uma média de 0,72 participações por jogo. Então é bastante coisa para um centroavante, muito provavelmente será titular nessa equipe. Uma das convocações aqui para a ponta direita é do Marco Richter, ele que fez 29 jogos na última temporada, titular do Augsburg, marcou 3 gols, deu 3 assistências, muito bom ali, sábio pela lateral, consegue voltar, ajudar nessa marcação, é um jogador muito importante que pode também fazer a diferença e eu acredito que seja titular sim nessa seleção da Alemanha, Marco Richter atuando pela ponta direita. Esse daqui que com certeza vai ficar ali na reserva, já é reserva no próprio time, que é o Cédric Tuchel. Ele é reserva do Max Kruse no Union Berlin, foi convocado para a seleção alemã também com o Max Kruse jogando e provavelmente vai continuar sendo reserva do atleta. Mas ele entra normalmente nos jogos, teve 24 jogos nessa temporada, mesmo sendo reserva, é um número bem alto, e nisso ele teve também 3 gols e 3 assistências. É um jogador ali de segundo tempo que pode ajudar bastante a seleção alemã quando o Kruse já estiver cansado, já que ele está mais velhinho ali, acho que são 33 ou 34 anos do Max Kruse. O time titular ali, um time que a gente pode considerar ideal por meio dessas convocações, eu vou estar colocando aqui na tela como eu escalaria essa seleção. Iria com Florian Miller no gol, Henrichs na lateral direita, Piper no miolo de zaga, junto com o Udokai. Na lateral esquerda, o Raum. E ali no meio campo, como eles jogam no 4-5-1, eu atuaria com Meyer e Stach sendo meus volantes, Richter na ponta direita, Arnold centralizado e Amiri na ponta esquerda, com o Max Kruse de centroavante enfiado lá na frente. Então assim, essa é a seleção que eu imagino da Alemanha que deva ir a campo, são jogadores muito competentes, que boa parte deles venceu a Euro Sub-21 recentemente, então é uma seleção que pode dar trabalho sim para o Brasil, é bom que já pega logo na primeira partida, já descobre se realmente o Brasil tem peito para aguentar uma competição dessa, ou se vai vir de salto alto e perder como perdeu para Cabo Verde durante os amistosos. Então, a gente tem que ver como essa seleção vai vir a campo. O Brasil claramente é favorito, mas essa seleção da Alemanha também não é nenhuma bobinha. E bom, por hoje é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. É um vídeo um pouco mais extenso, porque eu tenho que trazer tudo sobre todos os jogadores. Tem um cara aqui perto da minha casa usando uma Makita, então desculpa se estiver atrapalhado em algum momento do vídeo, sinceramente. É que eu só tenho esse momento para gravar, então fica um pouco mais complicado, mas eu espero que por aí você esteja agora informado, né? Sempre muito legal. E se você gostou, não esquece de deixar aquele like, me ajuda muito, se inscrever aqui no meu canal. Se quiser deixar um comentário, eu tô respondendo sempre tudo aí pra gente poder ir conversando. E você, o que espera tanto do Brasil quanto da Alemanha nessas Olimpíadas? Você acha que vai pra frente? E aí, me diz aqui embaixo, vamos conversar, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!